Muito boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez falando com os amigos da Sociedade Espírita Jesus. Eu sou Eduardo Bastos, trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E como é de praxe, gostaríamos de convidar os amigos para uma oração, para iniciarmos, abrirmos nossos trabalhos com a prece. Pai amado, elevamos o pensamento a Ti, em sentimentos de paz, de amor, pedindo que envie os benfeitores amigos a nos intuírem, para que multipliquem em nós os poucos dons que possuímos e que possamos todos acolher a semente do Evangelho, receber a semente da doutrina espírita e que ela possa germinar, crescer, florir e frutificar em nossos corações e mentes. Gratos por essa oportunidade de encontro, pedimos a permissão de dar por iniciado nossa doutrinária virtual de hoje. Que assim seja. Então, meus amigos, como já foi dito, é um prazer, é uma alegria estar com os irmãos novamente. Então, conforme a solicitação do Michael, do nosso amigo Michael, né, hoje nossa conversa é a respeito de um tema do Livro dos Espíritos, mais precisamente da parte terceira, né, do capítulo das leis morais, capítulo 5, da quarta lei, a lei de conservação, e nas questões 715 a 717. Estamos falando do necessário e o supérfluo. E é tão interessante quando nós vamos ler sobre esse assunto no Livro dos Espíritos, no ESD, no estudo sistematizado, nas reuniões doutrinárias, nós vamos ter contato com o texto de Kardec, com o ensinamento dos Espíritos, e parece que eles não estão falando para aquela sociedade pré-industrial ou em vias de industrialização da metade do século XIX. Porque o texto é tão atual, é tão pertinente, ele é tão... nos serve tanto a nós, a sociedade dos dias de hoje, que parece que ele foi escrito ontem, psicografado nesta semana, que o Livro dos Espíritos foi editado há poucos meses. Tal é a atualidade, a importância e a pertinência desse tema, onde nós vemos muitos de nós nos perdermos no consumismo, no desvario das posses, no foco das energias, do vigor, do esforço, no acúmulo de bens, em detrimento dos saberes espirituais. E esses sentimentos e essas ponderações, essas reflexões chegaram a nós há mais de 150 anos, onde a espiritualidade procura nos instruir, nos ensinar, nos esclarecer da forma ética, da forma equilibrada, que nós podemos lidar com os bens que chegam a nós, produzidos pela sociedade, elaborados pelos meios de produção, da forma com que nós possamos evoluir socialmente sem nos perdermos, caindo em excessos, em abusos. E aí, mais uma vez, vale a pena enaltecer a inteligência privilegiada de Allan Kardec,
que mais do que nunca sabia o que perguntar aos espíritos superiores. Atualizado a respeito das questões do seu tempo, um erudito, um pedagogo, um cientista, tinha a cultura necessária e a inteligência e o pensamento filosófico para saber o que questionar aos espíritos superiores. E nós vamos ver o início dessa conversa em O Livro dos Espíritos, na questão 715, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Olha que pergunta interessante e que tem uma dimensão que muitas vezes não nos damos conta. Porque esse limite do necessário, ele se torna flexível, ele evolui à medida que a sociedade progride, que a coletividade se desenvolve como coletividade, como sociedade, em ciência, em organização social. Então, o que numa sociedade primitiva, num mundo primitivo, numa sociedade tribal, onde o necessário são as questões mínimas para a sobrevivência, elas podem, e é aceitável que elas se dilatem à medida que evoluímos como coletividade, à medida que o processo civilizatório nos apresente novas benesses. Então, os espíritos respondem, entendendo esse contexto. Aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Então, o espírito maduro, o espírito sábio, o espírito experimentado ao longo das encarnações, ele intuitivamente, ele sabe o que naquele contexto social em que ele está encarnado, em que ele está inserido, o que é realmente necessário para ele. As almas já mais imaturas, mais jovens, menos experimentadas ao longo das encarnações, ainda mais imperfeitas, nós nos perdemos, às vezes, no entendimento do que é realmente necessário. E resvalamos, caímos em processos de consumismos, em processo de acúmulos excessivos de bens, nos perdendo nas ilusões da matéria e no acúmulo da propriedade. E aprende a reconhecer o que é realmente necessário pela tentativa e erro, pelo acerto e o equívoco. Constatando depois, muitas vezes no retorno à vida espiritual, o equívoco que cometeu, perdendo tempo, esforço, energia, entesourando na terra, esquecendo de acumular valores perenes, muitas vezes no céu, na vida espiritual. Na questão 716, o codificador segue, ainda no mesmo tema, ainda no Livro dos Espíritos, ainda questionando sobre o necessário e o supérfluo. Mediante a organização física que nos traçou a natureza, o limite das nossas necessidades. Vamos de novo. Mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida. Mas o homem é insaciável.
por meio da organização que ele deu à natureza, lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Ora, o que é isto? O que é isto que Kardec nos fala? Que muitos de nós, em determinados momentos, nos passamos e acabamos criando demandas pelo nosso perfil insaciável que são desnecessários, que são muito além das nossas reais necessidades. E essa gênese dessas demandas desnecessárias está nos nossos próprios vícios, nas nossas próprias imperfeições, no desejo, nas paixões, falando na linguagem que Kardec se utiliza em O Livro dos Espíritos. Pela imperfeição do homem, ele criar desejos, demandas que não são reais, que não são verdadeiramente importantes. Muitas vezes, o homem não precisa trocar de aparelhos celulares, de carros, de casas, de roupas, de utensílios eletrônicos, na velocidade em que os meios de comunicação, a mídia, os veículos de propaganda nos estimulam a trocar. Somos estimulados a um consumo que não é realmente necessário. E com isso, acabamos demandando tempo, esforço, energia no acúmulo de bens que não são realmente importantes quando analisados de uma forma mais profunda, de uma forma mais detalhada. Quando refletimos com mais atenção e ponderação, vemos que o consumo frequente, constante, a troca incessante, ou mesmo a posse de muitos desses objetos, não são realmente necessários para a nossa felicidade. Uma felicidade verdadeira, mais profunda, mais completa, percebemos com o amadurecimento espiritual, meditando, refletindo no próprio Evangelho, no próprio ensinamento dos Espíritos, não está no acúmulo de bens, mas sim na aquisição da virtude, do conhecimento, na prática do bem, na vivência do amor, na evolução espiritual e na conquista de simpatias e amizades, de companheiros espirituais que nos acompanharão ao longo do processo evolutivo. Enquanto o espírito não se detiver nessas reais demandas, nesses verdadeiros tesouros, nesses bens realmente preciosos, estaremos nós presos à ilusão da posse material e do acúmulo de bens que não acompanham o nosso espírito na jornada espiritual, ao longo da sua jornada espiritual, no
plano espiritual e nas encarnações futuras. Claro que vivemos no mundo material, por isso fala, né? Mediante a organização física que nos deu, estamos em um mundo material. E nos dizem os espíritos que o planeta Terra está situado num mundo de provas e expiações, indo para o mundo de regeneração. O que é isso, Eduardo? Que classificação é essa? Em O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores classificaram os diferentes mundos habitados em 5 categorias. Mundos primitivos, aqueles que recebem espíritos jovens nas suas primeiras encarnações. Mundo de provas e expiações. São mundos onde o mal predomina sobre o bem. A Terra está na condição de mundo de provas e expiações. Mundo de regeneração, onde já se equilibra o bem e o mal e serve de repouso para almas que vêm desses mundos expiatórios. Mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. E, finalmente, mundos celestes ou ditosos, onde é o lar, onde ali habitam espíritos puros. Vejam que nessa escala de 5 níveis, nós estamos no segundo, indo para o terceiro. Então, é um mundo ainda bastante material, onde nós convivemos com o mal, mas também as condições de materialidade são bastante grosseiras. Então, claro que o espírito tem necessidades materiais bastante imediatas, bastante grosseiras, bastante emergentes, quando encarnado na Terra. Mas cabe ao homem sensato escolher no que realmente apostar, no que é realmente necessário, para que não crie mais necessidades dos que as que são realmente importantes para a manutenção do corpo físico, a vida em sociedade e ao progresso do indivíduo e da coletividade. Então, não raro, pelas nossas próprias imperfeições, nos passamos e acabamos criando necessidades a mais do que as que são necessárias, do que as que são realmente reais. Na questão 717, Kardec faz outra pergunta interessante aos espíritos superiores. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com o prejuízo daqueles a quem falta o necessário, né? O termo assambarcar, né, coloquei aqui embaixo, né? Hoje não aparece tanto nos nossos textos, e menos ainda nas nossas conversas, nas nossas falas, né? Tem o sentido de tomar com exclusividade, chamar a si algo, privando os outros de desfrutarem da mesma vantagem, monopolizar. E também no sentido de tomar posse de, assenhorear-se de. Então, né, o que pensar daqueles que tomam só para si, que monopolizam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com o prejuízo daqueles a quem falta o necessário. E aí nós podemos ver isso frequentemente no nosso globo, porque há uma desigualdade de riquezas e de bens entre as pessoas no globo. Uma minoria monopoliza grande quantidade do dinheiro, da fortuna, dos bens, e uma maioria vive com pouco.
Em O Livro dos Espíritos, nós vemos que uma igualdade absoluta de bens entre todos os encarnados na Terra seria uma utopia, uma realidade, porque diversos são os espíritos, diversa é a sua evolução, são variadas as potencialidades e habilidades de todos esses espíritos. No entanto, meus irmãos, esses espíritos que têm capacidades diversas, capacidades de trabalho, de engenhosidade, de administração, de criatividade, de gerar riqueza, de modo que se propusessem uma divisão igual da riqueza, dos bens, do dinheiro, dos meios de produção, em algum tempo a desigualdade estaria estabelecida de novo. Porque os espíritos são diversos, possuem número de encarnações diferentes, aproveitamentos dessas encarnações, habilidades diversas, particularidades muito próprias. Isso é uma verdade. No entanto, há muita desigualdade no nosso planeta. E muita dessa desigualdade é provocada não só pela diversidade de carismas, mas também por ambição, por orgulho, por vaidade, por cupidez. Porque muitos retêm para si, para ter o supérfluo, tirando do outro o que lhe falta para o necessário. Veja, quando se fala, se toca nessa questão, não se quer tomar de todos e repartir de forma igual, como disseram os espíritos, isso é, mas o que se propõe os espíritos é uma vivência mais amorosa e caridosa, de forma que a coletividade possa garantir a todos o mínimo para sobreviver. Se aquele espírito mais jovem, mais imaturo, mais imperfeito, não tem a mesma capacidade que outro mais experimentado, é justo que ele tenha um pouco mais de recursos proporcionado pela sua maior capacidade de trabalho. Mas que não falte ao outro irmão o necessário para viver. E esse necessário de forma expandida, do que a coletividade, do que a sociedade, do que a cultura de hoje tem como necessário. Tendo os valores básicos como moradia, alimentação, proteção, saúde, educação, acesso ao lazer. Então, que possa toda a coletividade ser beneficiada, de modo que não haja excluídos. E esse é o desafio. E mais ou menos nessa direção respondem os espíritos. Desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Olha que questão interessante. Porque aquele que acumula para ter o supérfluo em detrimento da falta do outro, comete um crime contra a lei de Deus e terá que responder ante a sua consciência, a lei de causa e efeito, pelas privações que causaram aos outros e os prejuízos que causaram à coletividade. Tendo que acionar vários processos expiatórios para que esse espírito se eduque e depois processos reparadores
para que ele possa depois promover na coletividade, nos indivíduos de quem retirou, de quem desviou recursos, possam depois progredir e receber o que lhe foi tirado em outras existências. Veja como essa situação ganha novas complexidades dentro da lei da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de progresso e da lei de causa e efeito. Finalmente, nós temos um comentário de Kardec após a questão 717, logo abaixo dela em Um Livro dos Espíritos. E nesse comentário, Kardec resume o que os espíritos falaram responderam nessas três questões. Nada tem de absoluto um limite entre o necessário e o supérfluo. Ele é flexível, ele evolui à medida que os espíritos e as civilizações progridem. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. Então, os espíritos não falam que a gente não deve buscar consumir nada, possuir nada, voltar à vida bucólica ou tribal. O que os espíritos nos convidam é entender que as necessidades possam evoluir, mas que haja sempre um bom senso, uma reflexão, e que essa reflexão e esse bom senso sejam pautados pelo amor, pela caridade, pela preocupação com os seus semelhantes. E continua o codificador. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. É isso. Né? A civilização deve evoluir no seu conhecimento científico-tecnológico ao mesmo passo que o moral, que o ético. E dentro desse sentimento é impossível não ter uma empatia, um amor, uma preocupação com aqueles menos privilegiados. Uma sociedade que não se apoia mutuamente fracassa como sociedade. E aí Kardec desenvolve mais o assunto. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta civilização, olha só, os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há, que da religião tem apenas a máscara. Olha só, Kardec resume que aqueles que vivem... Então, meus amigos, tivemos um pequeno probleminha e retomamos. Nesse comentário, ao final da questão 717, né, na parte final deste comentário, Kardec comenta: os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta da civilização tem apenas o verniz, como muitos há, que da religião só tem a máscara. Então, o que acontece, meus amigos, né? Como nós já falávamos antes de termos problema com o nosso sinal, os que vivem à custa das privações dos outros, se alimentam da desigualdade para ter o seu supérfluo,
para ter privilégios, acumulam débito reencarnatório e ativam, acionam processos educativos, que são a expiação, tendo que retornar em reencarnações próximas, passando por essas dificuldades iguais às que eles provocaram para se locupletarem, do intuito de se sensibilizarem, de adquirirem compaixão. E, posteriormente, passar por processos separadores, onde vão ajudar as coletividades e os indivíduos que prejudicaram. Vejam, meus irmãos, quanto tempo se perde por causa desses egoísmos, dessas mesquinharias, desses deslumbres com as coisas materiais. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão nos dizer que a riqueza é uma prova, e das mais difíceis, das mais enganadoras, repletas de armadilhas, porque estimula nosso orgulho, nossa vaidade, nos levando, às vezes, comportamentos como esse, né, de criarmos demandas, necessidades ilusórias, que nos levam a desvios, à custa da dificuldade de outros. Então, como nós dissemos no começo da nossa fala, esse tema é muito atual. Talvez mais pertinente aos dias de hoje, que temos numa sociedade de consumo, né? Que temos uma busca, um estímulo ao consumismo, ao ter. Somos levados a acreditar que valemos pelos bens materiais que possuímos, mais do que aquela sociedade do século XIX, quando esses textos foram recebidos e escritos. Então, fica aí para nós essa reflexão, e que possamos todos, à luz do Livro dos Espíritos, meditarmos e refletirmos sobre esse tema tão interessante e tão importante. Muito obrigado a todos, desculpe os problemas técnicos que tivemos. Que a paz de Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos encerrar nosso encontro com uma oração? Oremos então. Pai amado, dai-nos a sabedoria, o conhecimento, a luz, para que possamos todos, na bênção do Mestre, elevarmos nosso pensamento, buscando o que é realmente importante e necessário, útil e valioso para o nosso crescimento espiritual. E que possamos retornarmos à vida espiritual ricos, cheios de bens, mas da riqueza verdadeira e dos bens eternos. Aquilo que enobrece, evolui e desenvolve nosso espírito imortal. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um abraço, meus irmãos. Fiquemos em paz.